Boa tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou gravando aqui no finalzinho de tarde, de sábado, num dia chuvoso. Agora parou um pouquinho, mas está bem nublado. Daqui do escritório onde eu gravo, eu fico de frente para a janela. E eu gostaria de hoje dar continuidade ao assunto do vídeo que eu gravei anteriormente, que de alguma forma eu vou colocar em um ponto aí que vocês vão ver, vocês podem clicar, quem não assistiu. Mas o assunto é as aparentes contradições de Deus. Será que Deus se contradiz? E eu utilizei uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, que no outro vídeo eu li do versículo 15 ao 23. Hoje eu não vou ler em sequência, eu vou somente comentar. Essa narrativa, ela está situada no momento em que o Jesus tinha já ressuscitado e ele tinha aparecido aos discípulos já a terceira vez. Jesus estava na praia, os discípulos estavam pescando, na verdade, o texto conta que eram 7 que estavam ali pescando, e Jesus chama eles de longe, eles não o reconhecem, até que João diz: Ei, é o mestre. E aí Pedro, num impulso, veste a roupa, não sei se ele estava nu ou de cueca da época, mas ele se veste e mergulha na água para correndo encontrar com Jesus. E então eu gostaria de dar continuidade com algumas perguntas e algumas colocações. A primeira pergunta é: Deus tem os seus preferidos? Porque eu terminei o vídeo passado relatando que Jesus estava ali perguntando: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E Pedro 3 vezes disse que sim. Aí Jesus fala: ó, quando você era jovem, você se cingia, né? Cingia-se de si mesmo. Ou seja, aquela pessoa que, eu sou dono do meu nariz, tipo assim. Mas quando você for velho, Jesus dizendo a ele, você vai entregar seus braços, estenderá seus braços e você vai ter que se submeter a outros. E ali o texto diz que. Aí vem uma explicação. Né, certamente, depois que tudo isso aconteceu, quem escreveu explicou. Jesus quis dizer o gênero de morte que Pedro ia ter, que ele foi crucificado. Eu só estou adiantando. E quando Jesus fala que, olha, você vai ter que se submeter, ele meio que foge. Ele, aí do lado, eu imagino que do lado tinha João, ele vira assim, aí esse aí. E aí Jesus dá uma resposta que parece meio cortada para Pedro. Ele diz assim: se eu quero que ele, João, permaneça, que te importa, né? Que te importa com isso? O que você tem a ver com isso? Eu estou falando de você. Até pouco tempo, eu achava que somente Pedro era impulsivo, que isso fica claro nos evangelhos. Recentemente, eu descobri que João também foi impulsivo, também era temperamental. Vocês sabiam disso? Eu descobri isso assistindo uma série que eu recomendo, é muito boa, The Chosen. Uma prima que a Miriane que me recomendou e eu passei a assisti todas as temporadas, estou esperando ansiosamente pela próxima. E em um dos episódios, quando os discípulos foram para Samaria, não Pedro, mas João e seu irmão Tiago falaram com Jesus: Jesus, como é que pode isso? Os samaritanos? Ah, Jesus, manda fogo do céu, assim mesmo, manda fogo para destruir essa raça dos samaritanos. E Jesus, delicadamente, deu um puxão de orelha nos dois, né? Um puxão, falando sentido figurado. Então, ele era também, João era. Mas alguma coisa aconteceu na vida de João que ele passou a ser considerado o apóstolo do amor. Como assim, né? Uma pessoa com pavio curto, explosivo, passar a ser amoroso. O que será que aconteceu na vida dele?
Mas João foi transformado, parece que num momento diferente de Pedro, sabe? Não que Pedro não tenha se tornado uma pessoa amorosa, ele se tornou ao longo do processo. E aí eu vejo uma situação, né? Às vezes a gente tem pressa com alguém que se converteu, ou nós mesmos, a gente não tem paciência conosco mesmo. Parece que eu nunca mudo, mas cada um tem um tempo de ser moldado por Jesus. Agora falando um pouco de Pedro, e que eu considero uma vantagem dele, é que Pedro, ele tinha uma liderança sensacional. Nesse episódio mesmo aqui, que eu vou falar em outro vídeo, que eles foram pescar, Pedro falou: gente, eu vou pescar. Jesus já tinha ressuscitado. Eu vou pescar. E outros foram. Mais 6 foram com ele pescar. E não somente nessa situação, mas ele tinha uma persuasão incrível. E a gente vê isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive, Pedro, ele teve a ousadia de pregar para milhares e num dia só 3.000 pessoas se converteram. Claro que movido pelo Espírito Santo, mas olha só que transformação e que potencial Pedro tinha. Então eu vejo isso. Tanto é que ele foi considerado o pai da igreja. A Igreja Católica, inclusive, considera Pedro como o primeiro Papa. Continuando aqui, quando Jesus falou, parece que ele foi duro. Quando ele falou, né, com Pedro: o que te importa saber o que vai acontecer com João? Então eu vejo que na vida, e Pedro nem sabia, mas ele ia passar por muitas dores. Aliás, ele já estava passando por algo dentro dele, né? Mas depois ele passou por situações mesmo, né, físicas e tudo mais. Eu vejo que eu aprendo que a dor, sofrimento é uma escola para gente. Eu creio que tudo na vida há um propósito, e até na dor. E tudo acontece com a permissão de Deus. Nada, nenhuma folha, nada cai, nada acontece se Deus não permite. Mas continuando, um segundo ponto a respeito disso, dessa fuga, né, de Pedro, quando Jesus está tratando com ele, ele fala: e o outro ali? Muitas vezes a gente foge, Deus está tratando com a gente e a gente quer olhar o outro. Ou porque acha que o outro tem coisas melhores do que a gente, ou simplesmente porque a gente não está querendo olhar para dentro de si mesmo, sabe? Então, e quando a gente se compara com os outros, geralmente a gente se sente pequeno. Então, nessas situações que acha que o outro está melhor, numa situação melhor, a gente fica se sentindo inferior. E em outras situações, a gente pode, lá, o outro está ferrado. Nossa, pelo menos eu não estou assim. De qualquer forma, não devemos fazer isso, não é legal. Eu sou eu, você é você. E aí eu lembro de uma ilustração que eu li esses dias, que eu achei bacana demais. Que, sabe, cada um tem a sua cruz para levar. Então, nessa ilustração, tinha uma mulher que já estava cansada de carregar a cruz dela. E ela: se pelo menos a minha cruz fosse mais leve, seria melhor, né? Aí andando, ela avistou uma cruz pequena, pequenina. E ela pensou: poxa, essa cruz deve ser leve. E tava assim, não tinha ninguém ali, tava ali parada. Aí ela pegou, deixou a dela, pegou aquela cruz. E a cruz, sabe, era ornada de ouro. Ela tinha pedras preciosas, era muito linda para carregar, ó. Só que quando ela pegou e foi andando, ela, nossa, que peso! Ela era muito maciça. As aparências enganam. E ela tentou levar por muito tempo, mas ela já estava cansada. Ela: não aguento. Aí ela deixou aquela cruz lá. E mais à frente ela viu uma outra
que estava assim toda ornamentada de flores. Ah, poxa, essa aí não deve ser pesada, porque flor não pesa, né? Aí, e ainda é bonito. Então, ela pegou aquela cruz e começou a levar. É, realmente, ela é leve. Só que num determinado momento, conforme ela comprimia aqui no corpo, começou a espetar aquelas flores escolhidas, eram cheias de espinhos, sabe? Como rosas, como tem uma que chama primavera ou lustrosa. O pessoal lá da minha casa chama de lustrosa, mineiro. E, ai, muito espeta demais. Ai, não vou aguentar, não dá. Aí ela deixou aquela cruz no caminho. Aí ela andou mais um pouco e encontrou uma cruz, né, como essa, por exemplo, da figura, que parecia leve, assim, enxuta, não tinha nada talhado nela, só tinha uns dizeres bonitos. Ela, eu acho que essa deve ser mais leve, não é possível. E ela pegou a cruz, começou a caminhar, e quando bateu assim a luz do sol naquela cruz que ela carregava, ela olhou, peraí, ah, essa é a minha cruz. Ah, e aí, moral da história, né? Melhor a sua cruz, não fica querendo a cruz do outro, porque cada um, Deus sabe a cruz que pode dar a cada um, que a gente consegue suportar. E a palavra é essa, suportar. Gostaram da ilustração? Eu amei essa ilustração. Então, gente, para terminar, o que Jesus fala? O que ele fala nos evangelhos? Cada um tome a sua cruz e siga-me. A mesma coisa que ele falou para Pedro. Siga-me. Um relato que eu li essa semana, estudando, é que a gente acha assim, nossa, a cruz de João, ele nem carregou, ele nem foi crucificado. A vida dele foi um mar de rosas. Você sabe se foi mesmo? João também pregava o evangelho, pregava Jesus Cristo, e ele foi preso, e assim, conta-se, isso não está na Bíblia, está na tradição, né? Diz que está na tradição dos primeiros cristãos, aquilo que é contado de um para outro e foi escrito, que mergulharam o imperador Domiciliano, na época dele, mergulharam João num tacho de azeite fervendo. E para morrer, né? Ele ia ser martirizado também, assim como todos os outros apóstolos foram. Só que por um milagre de Deus, uma coisa sobrenatural, um livramento sobrenatural, ele não morreu, nem chamuscou, nem a pele nem derreteu. Então, saiu intacto. E aí viram que não conseguiam matar João. Ah, prenda ele por tempo indeterminado, pro resto da vida dele, numa ilha, na ilha chamada de Pátimo. Mas eu sei que ali, isolado, João teve visões de Deus. Tanto é que ele escreveu vários livros e escreveu o Apocalipse. E sabe o que aconteceu? Depois de 15 anos ele nessa ilha, onde quando mudou de imperador de Roma, passou a ser um outro imperador, o Senado se reuniu e reviram, né, as prisões injustas e soltaram João. Aí ele voltou para Éfeso, porque ele morava lá, e ele viveu até pregando, creio eu, a palavra de Deus, até ficar bem idoso. E ele morreu de velho. Deus tinha isso para ele. Não sei se é melhor ou pior do que os outros, que todos os outros apóstolos foram martirizados, como eu falei no primeiro vídeo. Foi melhor? Foi pior? Eu não sei. Que te importa? Que me importa saber disso? Então, essa palavra, essa reflexão, isso que eu estudei, marcou a minha vida de pensar sobre aquilo que eu reclamo. Poxa, isso está acontecendo comigo. Puxa vida. Poxa, olha lá, fulano, olha a vida tranquila. Gisele, fulano tem a vida dele. Que te importa? Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.